Muito bem, pessoal, mais um vídeo para o canal Belinux. Vamos aproveitar esse período de quarentena e nosso canal vai fazer alguns vídeos com o assunto Linux. Aqui o nosso canal é dedicado à plataforma Linux e trazer assuntos interessantes, assuntos sobre particularidades desse sistema operacional que é o Linux. Eu aproveitei esse tempo aí sossegado, esse tempo que nós estamos aí de quarentena, como eu disse, e resolvi fazer aí uns testes com a versão do Debian 10 e a versão do Debian 9. São as duas últimas versões que saíram aí da atualização do Debian. A 8 e a atual, a versão 9 e a atual versão 10 do Debian, a mais recente, que é a versão 10. Eu encontrei algumas coisas interessantes e gostaria de compartilhar nesse vídeo aí para vocês o que eu achei de interessante e o que me fez falta entre uma versão e outra versão. Eu estava acostumado, estou ainda bem acostumado a utilizar a versão 8 do Debian. Já instalei, testei, fiz várias configurações. Então a versão 8 ela é bem enxuta, é uma boa versão. E quando eu fui utilizar a versão 9, por exemplo, eu comecei a perceber já que a distribuição tem algumas mudanças, algumas, na minha opinião, mais radical, outras não. Então eu tenho aqui uma instância da máquina virtual com a versão 8.0 aberta e normalmente eu gosto de utilizar muito essa ferramenta para verificar qual é o IP da placa de rede, quantas placas de rede tem na máquina instalada, as informações concernentes ao protocolo TCP/IP. Então normalmente eu utilizo esse comando que é o ifconfig e ele apresenta aí, como muitos de vocês já estão familiarizados, já sabem, né? Ele vai apresentar aqui o nome da placa de rede, ETH0, e vai apresentar o IP aqui concernente à configuração da placa de rede. Muito bem. Quando eu instalei aqui a versão 9, essa plataforma aqui na versão 9, automaticamente eu fui utilizar o comando ifconfig. E qual foi a minha surpresa? Os desenvolvedores removeram esse comando e substituíram por um outro. A alegação é que o outro é mais moderno, tem mais opções e etc, etc, etc. E as pessoas que estavam acostumadas a utilizar o ifconfig agora vão ter que aprender a utilizar o comando IP. E por um acaso tem aqui no Debian 9 IP. Se você digitar IP espaço A, ele vai apresentar para você a configuração da placa de rede. Agora, olha só que interessante. À primeira vista, se você observar o ifconfig, você vai ver que ele apresenta as informações de uma forma muito elegante e bem organizada. Aqui claramente você vai ver tudo alinhadinho, as características da placa de rede, da placa lógica e da placa física. Mas quando você vai utilizar o comando IP espaço A, vamos colocar aqui direitinho o comando IP espaço A, você observa logo de cara que visualmente parece uma grande bagunça. Eu levei algum tempo para conseguir entender e fazer a leitura desse comando. Primeiro ele apresenta os dispositivos com numerações, como aqui 1 e 2. Aqui no ifconfig já não apresenta dessa forma.
ele coloca o dispositivo loopback como 1 e logo abaixo coloca o dispositivo da placa de rede. Perfeito? Muito bem. Como eu não gostei nem um pouquinho desse comando, ainda no Debian 9 eu descobri que podemos utilizar ainda o ifconfig. O que foi que eu fiz para utilizar o ifconfig no Debian 9? A gente já está acostumado com o comando, quer insistir ainda em utilizar o comando. Então, no Debian 9 ainda existe essa opção que é instalar o pacote, né, que contém o comando aí ifconfig. Basta você colocar apt-get install net tools e ele vai achar aí a ferramenta, né? Vai achar o pacote. O pacote ele está disponível, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui se ele instalou mesmo. Ou se... instalou, tá aqui. Então, no Debian 9 eu já fiquei feliz porque ele instalou aquela ferramenta que eu estava acostumado a utilizar. Perfeito. Estamos aqui, IP9, o Debian 9, IP da placa de rede, tudo bonitinho, maravilha, tudo lindo. Mas aí eu me deparei com uma outra questão. Olha aqui, ó, o nome da placa de rede. ENP0S3. A partir da versão 9 em diante, e na versão 10 também, a placa de rede do Debian ela mudou de nome. Trocou-se o critério de nomear a placa de rede. Mas, assim como eu já estava muito acostumado a usar o ifconfig, e consegui instalar aqui na distribuição 9, eu achei falta de utilizar, né, a ETH0 porque estou mais familiarizado. Então eu dei uma pesquisada e descobri uma forma de como fazer para trocar o nome da placa de rede. E essa é a primeira dica que eu vou passar aqui nesse vídeo para vocês. Se de repente você tem essa mesma forma de trabalhar que eu já utilizo há muitos anos, que é utilizar o nome da placa de rede como ETH0, você pode fazer o seguinte procedimento. Perfeito? O que você faz? Primeiro, você vai utilizar aí um editor de texto, tá? Eu gosto de utilizar o MC. Se você não tem instalado aí o MC, basta utilizar o apt-get e escrever MC. Ele vai instalar para você, aqui eu já instalei, tá? Ele é um navegador de diretório e também é utilizado para editar arquivos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no etc. Vamos procurar aqui o diretório chamado defull e procurar o arquivo aqui, que é o grub, que é o arquivo utilizado lá no boot do Linux. Ele vai ler esse arquivo aqui, dentre outros. Aperta F4. Como eu acabei de instalar o editor, ele quer perguntar qual o padrão de edição de arquivo que eu quero utilizar. Eu gosto de utilizar o padrão dele mesmo, o MCEdit. Acho bem elegante, tá? Ele vai editar o arquivo. E o que você vai fazer? Tá? O procedimento aqui é localizar uma linha que é a grub cmd line underline linux. É essa daqui, ó, tá vendo? E o que você vai fazer? Você vai digitar a seguinte linha de comando: net
net.ifnames igual a 0. Opa, igual a 0. Depois você vai dar um espaço e vai escrever BIOS def name igual a 0. Tá? Então, com essa linha aí adicionada ao arquivo grub, que está localizado no etc/default, tá? Net ifnames igual a 0, espaço BIOS def name igual a 0. Então, vai salvar, F2 aqui do editor salva, vai sair e nós vamos agora configurar lá nos arquivos de interface o nome que a gente vai atribuir à placa de rede. Então, vem aqui no etc. Vamos lá em network. Vamos procurar aqui o diretório network. Está aqui. Vamos entrar no diretório, ir no interface, F2 para editar. Não, perdão. F4 para editar. Vamos descer aqui e vamos escrever o seguinte: auto eth0 e if face espaço eth0 dhcp. Vamos fazer com que essa placa de rede pegue um dhcp. Gravar, sair, e aí vem uma outra opção que você precisa fazer aí para que o sistema agora entenda essa modificação. Nós vamos utilizar o grub mkconfig espaço -o espaço -o barra boot barra grub.cfg. Então vamos atualizar este arquivo para que a configuração fique de fato ativada aí no nosso Linux. Ele vai fazer alguns procedimentos e logo em seguida nós vamos fazer o que? Vamos rebootar a máquina. Eu gosto de utilizar o comando init6. Perfeito. Então nós estamos aí, ele vai carregar aqui o sistema. A gente vai verificar aqui se de fato ele cumpriu aí a modificação do sistema. Só um minutinho, vamos aguardar. Sistema no ar. Vamos entrar aqui com nome de usuário, senha, esperar carregar a interface gráfica. E tá bem rápido aí, bem rapidinho. Isso numa instância de máquina virtual. Abrir um terminal. Vamos passar para root, usuário raiz. Se você quer ter certeza que você passou para o usuário raiz, eu utilizo o comando aqui, roam. Olha lá, eu sou um root. Vamos usar o ifconfig. Perfeito. ifconfig. Vamos digitar direitinho, ou dificuldade. Muito bem. Bom, logo aqui que nós fizemos o teste, já observei que não funcionou. A modificação não foi feita. Então nós vamos fazer o seguinte:
nós vamos revisar todo o passo da configuração para verificar o que é que deu errado. Tá? Então vamos começar indo lá para o arquivo etc. default e verificar se está correto lá a configuração. F4 para editar, observando aqui a linha GHub cmd line linux, ela está direitinho, net.ifnames igual a 0, espaço BIOS devname igual a 0. Então aqui é exatamente assim, ela está correta. Próximo passo, nós vamos fazer aqui uma checagem no diretório network. Vamos observar se está correta a configuração da placa de rede. Olha só, aqui na hora de configurar eu esqueci que tem que colocar o inet, igual está aqui em cima aqui no loopback. Então aqui já temos um erro que foi encontrado, tá certo? Vamos gravar, tá? E qual foi o último passo que a gente fez? O último passo foi fazer a configuração do comando que vai acertar os dados lá no arquivo de configuração do GHub, tá? E aqui o que acontece? Eu digitei o comando de forma errada, eu já até dei uma verificação antes, e na hora de digitar o comando eu coloquei assim, ó, boot /ghub .cfg, tá certo? Só que eu esqueci que tem mais um outro diretório que é ghub /, tá? Então, na primeira vez que eu fiz a configuração, eu esqueci de colocar esse subdiretório aqui, tá? Ele tem que ficar exatamente assim. O programa rodou, fez uma configuração, mas não no arquivo correto, não fez o que era correto. Vou rodar aqui agora o comando. Ele vai novamente fazer um procedimento muito parecido com a primeira vez que nós rodamos a configuração. E agora nós vamos testar de novo para verificar se tudo deu certinho, tá? Então, o que acontece? Quando você faz um procedimento de configuração e não funciona, o procedimento é revisar todas as etapas, tá? Então você vai da primeira etapa, revisa, segunda etapa, revisa, verifica tudo direitinho. Eu, por exemplo, dei uma olhada no histórico de comando que eu utilizei, e lá no histórico, se você voltar ao vídeo, você vai observar que eu esqueci de colocar um subdiretório. Perfeito? Bom, o sistema aqui reiniciou. Vamos novamente entrar. Vamos carregar aqui uma telinha, esperar para abrir um terminal. E agora vamos conferir se dessa vez deu tudo certo. Perfeito? Abri aqui um terminal. Vamos passar para usuário, raiz, root, e usar o comando ifconfig. Olha só, agora sim, agora funcionou direitinho. Trocou a placa para ETH0 e aqui nós estamos com o IP que ele adquiriu. Pegou aí esse IP. Mas aproveitando, durante a elaboração desse vídeo, eu fiquei pensando se de repente atribuísse a essa placa de rede um outro nome. Então, vamos fazer esse teste aqui, ó. Isso que eu vou fazer é a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu nunca testei, nunca tentei isso. Isso aqui é ao vivo aqui, na hora mesmo. Durante a elaboração aqui dos procedimentos, na gravação desse vídeo aqui, fazendo as configurações, eu fiquei pensando se existia a possibilidade
de ao invés de colocar ETH0, mudar para CPS, as iniciais do meu nome, Cláudio Pereira da Silva. Então, vamos ver o que acontece se eu coloco as iniciais do meu nome. Isso mais para efeito mesmo de curiosidade. Lembre-se que eu configurei apenas com o arquivo da placa de rede. Não mexi mais nada além disso. Vamos utilizar o init6 e vamos dar uma olhadinha. Tá? O que eu gosto muito do Linux é a flexibilidade que ele disponibiliza para o usuário. Então você faz vários testes, aquela instalação do Linux acaba virando um laboratório ali de aprendizado e se não, porque também falar de pesquisas, né? E olha só, vamos verificar agora o que acontece se eu trocar lá o nome da placa de rede. Vamos lá, eu também estou aqui bem curioso aqui junto com vocês. Eu nunca fiz isso, é a primeira vez, então é algo um pouco ousado aqui, né? Normalmente o pessoal já faz um roteirinho para os vídeos, eu aqui estou fazendo o vídeo mesmo na hora, elaborando tudo na hora mesmo. Então vamos entrar primeiro aqui com SU para passar para usuário raiz, que o comando ifconfig funciona. E se você tiver como usuário normal, ele não vai funcionar, tá? E vamos fazer aqui, ó, ifconfig enter. E olha que interessante, continua com ETH0. É bem interessante isso aí. Ele não mudou, não muda. E agora a gente já aprendeu uma novidade. Esse parâmetro ETH0 aqui, provavelmente ele fica ativado lá no Canyon. Acredito que talvez uma mudança de alguma das configurações lá atrás, lá de alguma forma, altere isso. Mas não custa nada tentar, não é verdade? Então, só para fixar bem aí, vamos fazer lá a mudança, tá? Vamos retornar novamente. É bom que fica fixando aí, fixar bem aonde é que está a configuração direitinho, tá? E a gente já matou a nossa curiosidade, tá? Eu não sabia se ia funcionar, é uma novidade. F4. Vamos aqui então voltar para ETH0, ETH0 e aqui para ETH0. Mas eu estou curioso para saber se é possível fazer essa alteração aí. Perfeito? Muito bem. Se você assistiu o vídeo até esse momento, espero que você se interessou aí pelo assunto, gostou, acompanhou. E eu vou pedir para você compartilhar o vídeo com uma pessoa, um amigo seu que está aí começando no Linux ou gosta de assuntos do Linux. Então compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, para as pessoas que você sabe que vai se interessar também pelo assunto. Dá um clique aí no joinha lá se você gostou do vídeo. E o vídeo continua, essa é a primeira parte. Até o próximo vídeo, até a próxima parte aí, que nosso vídeo continua. Até já.